Olá, gente, graça e paz. Estamos nós aqui de volta para mais uma aula da nossa disciplina Teologia Contemporânea. E na aula passada nós falamos sobre um teólogo católico, apostólico romano, e hoje nós falamos sobre o Karl Rahner na aula passada. E hoje nós vamos falar sobre um teólogo protestante também muitíssimo importante dentro da teologia contemporânea, que é Karl Barth, tá ok? Então, Karl Barth ele nasceu em 1886 e morreu em 1969. Ele foi um dos maiores pensadores protestantes da sua época, desse século, do século XX. Ele nasceu na Suíça no dia 10 de maio, como eu falei, em 1886. Ele foi um teólogo de confissão calvinista. Ele era filho de pais religiosos. Olha que interessante, se você prestar atenção, a maioria dos teólogos, quando você vai ver a biografia deles, eles vêm de uma família religiosa, né? Eles têm contato com a fé desde criança, e isso certamente influencia muito na jornada dessas pessoas. Daí a gente vê comprovadamente como é importante, né, como a palavra diz, educar a criança no caminho. Quando a criança desde cedo ela lida com a fé, ela tende a crescer, ou ela tem a probabilidade muito grande de crescer e de aprofundar muitos temas da fé, seja na área de missão, seja na área teológica, enfim, porque ela lida com aquilo desde cedo, então aquilo passa a ser algo, um assunto que lhe atrai e que lhe é diariamente ou continuamente trabalhado, né? Então fica mais fácil da criança posteriormente trabalhar temas importantes da fé. Então ele teve essa influência, né, calvinista. Ele era calvinista, filho de pais religiosos, educado no meio de pastores conservadores. Então, a partir dessas informações, você começa a tecer assim, um panorama de quem foi Karl Barth. Ele também recebeu muita influência acadêmica da filosofia. Então, ele teve influências de Kant, Hegel, Kierkegaard e teólogos também como Calvino, Hermann, enfim. E ele foi bebendo dessas fontes, assimilando, compreendendo, e até que em 1911, veja bem, ele ainda jovem, ele foi vinculado ao protestantismo liberal, antidogmático e modernista de Adolf von Harnack, que viveu em 1800 e nasceu em 1851 até 1930. E aí, depois, ele inverteu a sua posição. Então, a gente vê também que, como na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai se construindo e muitas vezes a gente vai modificando alguns pensamentos que a gente tem. Algumas pessoas, na verdade, até mudam opostamente aquilo que criam, né? A gente lembra o próprio exemplo bíblico de Saulo, né? Que ele era um religioso, profundamente conhecedor da lei, dos profetas, perseguidor dos cristãos, e depois ele tem um encontro com Jesus que já havia ressuscitado e sido elevado aos céus, tem sua vida transformada e ele passa a ser um pregador, um missionário e perseguido por amor a Jesus. Então, não é difícil a gente ver pessoas que mudam a sua caminhada, a sua jornada, às vezes até radicalmente, às vezes para melhor, às vezes para pior, não é? Então a gente vai ver também que houve uma mudança na caminhada teológica de Karl Barth, tá? O que aconteceu? Em 1911 ele começou a pastorear, e como isso também modifica o nosso pensamento, porque muitos teólogos, quando eles ficam só, que a gente costuma dizer, né, dentro do laboratório, dentro da biblioteca, eles elaboram um tipo de teologia baseado muito mais só no racionalismo, no pensamento, no academicismo. Mas quando o teólogo também tem o contato com a realidade de uma igreja local, de uma comunidade de fé, então isso muitas vezes é um contraponto
para ele produzir, fazer essa produção acadêmica, porque ele tem a realidade ali semanalmente diante dele. Ele tem os dilemas reais das pessoas, ele tem as respostas reais das pessoas. Então, muitas vezes isso vai colaborar para a sua produção acadêmica, a sua produção teológica também. Então, em 1911, ele começou a pastorear uma pequena igreja lá na Suíça, e lá ele ficou até 1925. Então, ele ficou aí 14 anos pastoreando. E durante esses anos, ele conheceu um grande amigo, que se tornou um grande amigo dele, Eduard Tonancey, e esse amigo o acompanhou e contribuiu para as suas reflexões teológicas, né? Esse amigo o acompanhava, e como também a gente vê a importância de ter alguém com que a gente possa debater ideias. E aí a gente, por exemplo, numa das disciplinas, que agora eu não me lembro mais qual foi, cheguei a comentar, acho que foi não sei se metodologia, talvez alguma dessas áreas assim, mais técnicas, né? Que eu comentei com vocês que é importante a gente, acho que foi para o TCC, da gente conversar com pessoas que tenham afinidade, no caso do TCC, ou no caso do artigo que a gente tem que escrever para concluir o nosso seminário de teologia. É importante a gente conversar com pessoas que tenham afinidade com aquele tema também. Por quê? Porque você vai abordar mais as suas ideias. Quanto mais a gente vai abordando as nossas ideias, mais elas vão sendo lapidadas, mais elas vão sendo elaboradas. Então é importante a gente ter pessoas que, no caso do trabalho final, né, do curso de seminário, como eu usei de exemplo, pessoas que já têm uma prática dentro daquele tema, têm uma experiência ou têm um estudo mais aprofundado, que a gente vai poder trocar ideias, tirar dúvidas, acrescentar pensamentos que a gente tem sobre determinado tema. Nesse caso, com esse amigo, foi a mesma coisa. As suas reflexões teológicas ele podia abordar. John Wesley também tinha essa prática, né, do compartilhamento das suas ideias. E George Whitefield, por exemplo, ele acreditava como Calvino, né, ele acreditava na predestinação, e ele então e John Wesley tinham grandes embates teológicos, né? E você deve saber de uma célebre frase de John Wesley, quando ele chega e eles não conseguiam nunca concluir uma resposta que pudesse satisfazer teologicamente as duas vertentes dessa discussão sobre a predestinação, a salvação e a perdição. Por fim, numa dessas vezes, John Wesley disse para George Whitefield: meu amigo, nesse assunto nós concordamos que não concordamos, né? Então, até para você consolidar uma opinião até contrária a alguém, você precisa de alguém que tenha interesse dentro daquele tema. E nesse caso aqui, dentro das reflexões teológicas. Então, ele tinha um desafio, um grande desafio, que era pregar dominicalmente. Todo domingo ele tinha que pregar. E o que falar? O que falar para a sua congregação? O que abordar das Sagradas Escrituras? Olha como é que desafios que são legítimos, né? De um pastor, de um pregador, de um missionário, não é verdade? Então, em 1914, eles resolveram buscar uma resposta ao desafio da pregação. Então, durante 4 anos, eles estudaram sobre Paulo, né, sobre o apóstolo Paulo, tentando ali obter respostas e um material sólido, de qualidade, para que fosse estudado e pregado na sua congregação. Como esse fruto dessa pesquisa, desse estudo, dessa reunião de estar ali buscando a palavra do Senhor e material, alimento para o rebanho, né? Em 1919, Barth publicou o seu comentário à Epístola aos Romanos. Então, gente, muitas vezes, eu vou abrir aqui um parêntese, né? Coisas maravilhosas na nossa vida vão surgir a partir de situações difíceis, de situações
que nos deixam situações delicadas, situações incômodas, né? Então, quando a gente tiver uma situação incômoda, uma situação contrária, ela não necessariamente precisa nos desestimular, nos derrubar, nos destruir, mas ela pode ser vista e pode ser utilizada na nossa vida como um pontapé inicial para uma coisa assim, uma produção, uma coisa incrível que pode nascer a partir de uma necessidade. E aí eu me lembro muito da própria questão de como nasce uma pérola, né? A pérola nasce dentro de uma ostra. E como que ela nasce? Quando entra um pequeno grão de areia ou alguma coisa que vai incomodar o interior da ostra, a ostra se incomoda com aquilo e ela começa a jogar naquela partícula, né, naquela pedrinha, naquele grãozinho de areia, ela começa a produzir dentro dela madrepérola. E ela vai lançando naquele grãozinho de areia, naquela pedrinha que entrou indevidamente dentro dela, e a partir dali há um processo do nascimento de uma pérola. Então, isso aí dá até para você usar no sermão, hein? Então, a partir, às vezes, de alguma coisa que é difícil, que é muito desafiadora, muito contrária, pode nascer alguma coisa especial, né? Foi o que o Calbart, como pastor, que inexperiente, né, ele começou a buscar e começou a construir, e aí nasceu esse comentário, tá? Sobre, na verdade, nós temos de Calbart o comentário do Novo Testamento. Então, vai nascer muita coisa ali importante nesse período, tá bom? Então, ele estudou em vários lugares, em Berna, em Berlim, em Hamburgo. Ele foi um tempo pastorear em Genebra. Enfim, ele foi para várias localidades pastorear. Em 1921, ele passou a ensinar teologia na Universidade Alemã. Em 1925, ele foi para outra faculdade. Em 1930, ele foi para outra faculdade. Então, você vê que ele foi crescendo nessa área de estudos acadêmicos e teológicos, né? Uma coisa foi apontando para outra. Em 1935, por sua atitude antinazista, aí vamos lembrar aqui das guerras de Hitler, né? Ele foi obrigado por Hitler a refugiar-se em Basileia, cuja universidade ele foi professor e lecionou até 1961. Na Alemanha, ainda deu, na qualidade de professor estrangeiro, lições em Bonn e em 1946 e 1947. Então você vê que desde o seu nascimento, ele sempre teve esse envolvimento com a vida religiosa, com a fé cristã, com o protestantismo, né? E ele sai de uma experiência pastoral, assim, de dificuldade, de não saber o que pregar, o que fazer, de começar a buscar, a estudar junto com os seus amigos, né? Buscar esse aprofundar bíblico-teológico para primeiramente servir a sua comunidade de fé, o seu rebanho, e depois isso foi crescendo e ele foi então tendo essa experiência docente, essa experiência mais acadêmica, ok? Então a gente vai parando esse primeiro vídeo por aqui, já já a gente volta para contar um pouquinho mais sobre Calbart.